Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Na mensagem de hoje, quero falar sobre contentamento. Esse é um dos assuntos relevantes que a palavra de Deus nos ensina. E relevante especialmente por causa da nossa própria tendência a não vivermos contentes, a murmurarmos com as situações que temos na nossa vida, a ficarmos inquietos e muitas vezes colocando sobre as circunstâncias ou sobre aspectos materiais, terrenos dessa vida, a razão da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa felicidade. Temos vários textos que nos ensinam a respeito desse assunto, mas eu quero começar por um particularmente interessante. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, do versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nessa carta, Paulo fala muito sobre alegria. Ele exorta mais de uma vez aquela igreja a se alegrar no Senhor. Nesse versículo 4 do capítulo 4, ele até diz que isso deveria ser sempre. Paulo não está falando de um mero sentimento baseado em coisas dessa vida aqui, ou um sentimento baseado no pecado, em prazeres do pecado. Às vezes os homens se deixam levar por isso. Paulo estava falando de uma alegria baseada em Deus. Uma satisfação no Senhor, que vai além das circunstâncias dessa vida. Só em Deus teremos essa alegria que não é meramente transitória, que não é dependente das circunstâncias dessa vida, mas que permanece, que perdura. Uma alegria que provém de uma relação pessoal, viva e fecunda com o Senhor. Agora, esse tema da alegria no Senhor pode nos trazer muitas aplicações. Mas tente observar isso à luz do contexto aqui de Filipenses. Nessa carta, o apóstolo Paulo estava preso. Você consegue imaginar cenário de maior tristeza para uma pessoa? Certamente a prisão é um dos cenários mais degradantes e deprimentes que alguém pode enfrentar nessa vida. O apóstolo Paulo, um pregador do Evangelho, que vivia por viajar e desbravar novos territórios. Num contexto de prisão, você iria imaginar que ele estava infeliz, desanimado, frustrado talvez. Mas Paulo não dá nenhuma sombra disso nessa carta. Na verdade, ele ensina aqueles irmãos a viverem alegres e fala ele mesmo muito da sua própria alegria, que ele se alegrava com a pregação do Evangelho, se alegrava em poder servir a Cristo, se alegrava até com o crescimento daqueles irmãos. E ainda aqui no capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo nos dá uma grande lição sobre contentamento. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último versículo é bastante conhecido, mas infelizmente muitas pessoas distorcem e o tiram do contexto aqui. Paulo está falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele já havia experimentado abundância e escassez, fartura ou fome, riqueza ou pobreza. E ele está dizendo: eu aprendi a ter contentamento em qualquer uma dessas situações.
porque Deus está comigo, Deus me dá condições de permanecer alegre no Senhor, até em situações difíceis dessa vida, ou talvez nas situações de maior tranquilidade e abundância, continuar olhando para o Senhor e satisfeito com Ele. A chave aqui é o contentamento. Agora pense sobre o problema do descontentamento. Tem um caso muito marcante na Bíblia, famosa história dos hebreus, povo de Deus, na velha aliança, que foram retirados da escravidão do Egito. Lembra aquele povo liderado por Moisés? Saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, viviam escravos no Egito. Agora, Deus os libertou daquilo e forneceu a eles um meio de alcançarem a terra de Canaã, terra maravilhosa, terra prometida pelo Senhor. Mas assim que saíram da terra do Egito, já começaram a reclamar. Nós temos em Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Já começaram a reclamar, porque estavam com sede. Depois, no capítulo seguinte, 16, versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olhavam para o Egito, lembrando de uma vida que na verdade havia sido infeliz, de opressão, mas diziam: teria sido melhor morrer lá, porque lá estávamos sentados junto às panelas de carne. Talvez fossem as panelas dos egípcios que escravizavam eles, mas o fato é que queriam murmurar agora. Estavam descontentes com aquilo que Deus havia dado a eles, com o cuidado e a bênção do Senhor. E murmuraram várias outras vezes. De fato, a vida no deserto não era a mais fácil de todas. Viviam em tendas. Deus forneceu alimento a eles, mas por 40 anos era a mesma comida, maná e codornizes. E reclamaram tantas vezes, mesmo recebendo o cuidado do Senhor. Agora você talvez olhe com uma certa crítica a atitude daqueles hebreus. Mas e quanto a nós? A maioria das pessoas no nosso país, no Brasil, vivem com algo mais substancial do que tendas. E tem mais variedade em sua dieta do que maná e codornas. E o fato é, para os cristãos, Deus providenciou um meio de sermos libertados de uma escravidão muito pior do que aquela escravidão do Egito. E mesmo assim, ficamos descontentes, inquietos, buscando um cenário melhor. Às vezes, dizendo que se eu mudar de casa, eu estarei mais satisfeito. Se eu mudar de trabalho, aí eu ficarei tranquilo. Se eu sair desse cenário, aí sim, eu estarei feliz e alegre novamente. Sempre em busca daquilo que vai resolver o meu desânimo e tristeza atual. Contentamento não é sobre isso. Contentamento é uma suficiência, independente das circunstâncias externas, decorrente de um relacionamento com o Senhor. Que nós confiamos em Deus. Sabemos que Ele cuida de nós e estamos satisfeitos com isso, independente das circunstâncias externas que nós vivemos. 2 textos do Novo Testamento oferecem boas lições sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6. O mesmo Paulo fala coisas muito boas, a partir do versículo 6. Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Veja, Paulo utiliza um argumento muito bom aqui. Você deveria estar contente com o que você tem. Você não trouxe nada para esse mundo e todos nós sabemos, ninguém leva nada daqui. O homem mais rico que você conhece morreu, ou vai morrer, e não vai levar nada consigo. E então Paulo diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está falando tendo aquilo mais básico, aquela coisa mais simples. Comida, vestes, já esteja contente. O fato é que a maioria das pessoas vive com bem mais do que isso. Estamos bem acima dessa linha traçada por Paulo aqui. E mesmo assim, ficamos descontentes. E o outro texto, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O autor de Hebreus aqui nos exorta dizendo, olha, não tem amor ao dinheiro, não tem avareza, que outros textos da Bíblia nos dizem que é idolatria. Ele está dizendo, seja a vossa vida sem esse tipo de idolatria. Contentai-vos com as coisas que tendes. E é interessante que o autor de Hebreus nem diz, se tiver sustento e com quem se vestir, esteja contente. Alguém poderia pensar de 1 Timóteo 6, se eu não tenho vestes e não tenho o que comer, aí eu tenho motivo para reclamar, para murmurar, para não ter contentamento. E não. O autor de Hebreus está dizendo que Deus tem dito, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que basicamente nos faz pensar que mesmo que eu não tenha sustento e com quem me vestir, se eu tenho o Senhor, eu devo estar contente. Quantas lições podemos aprender aqui sobre o contentamento? Eu quero falar, para finalizar essa mensagem, de pelo menos 3 perspectivas. Primeiro, o contentamento com as circunstâncias dessa vida. Olhe mais uma vez para o apóstolo Paulo, preso, limitado, sofrendo. Talvez tenha sido uma prisão dolorosa aquela que ele enfrentou enquanto escrevia aos Filipenses. Mas mesmo assim, contente com o Senhor. Nós vamos lidar com circunstâncias difíceis às vezes. Luto, doenças, desemprego, fome, talvez algum cenário de um sofrimento emocional muito grande. Talvez nossa família vai sofrer de alguma maneira. Situações difíceis ou situações mais tranquilas, alegres, surgirão na nossa vida. Precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. A não depender das circunstâncias externas, mas da nossa confiança em Deus. Também o contentamento em relação a nossas limitações pessoais. Todas as pessoas têm algum grau de limitação. Seja de educação, de capacidade, de habilidade, de ambiente, de família. Todos nós não teremos todas as habilidades possíveis. Não conseguiremos fazer tudo o que gostaríamos. Mas precisamos não permitir que essas limitações nos causem descontentamento. E talvez o ponto principal quando falamos sobre isso, que é sobre o contentamento com as coisas materiais. Mais uma vez, o contentamento material não tem nada a ver com quanto nós temos. Se tivesse, os israelitas estariam contentes e, para falar a verdade, a maioria de nós também. Mas o contentamento depende da nossa atitude quanto ao que nós temos. Em vez de estarmos olhando para aquilo que não temos e que talvez nunca teremos, não podemos ter, precisamos aprender a nos alegrar, sermos gratos com o que nós temos hoje. Existem boas razões para estarmos contentes com a nossa prosperidade material. O fato é que uma vida simples pode ser uma coisa muito boa.
ter uma vida mais tranquila. Você pode talvez não ter tanto dinheiro, mas quantas preocupações você está sendo poupado por causa disso? O fato é também que nós temos o suficiente. Pense mais uma vez. Paulo falou: tudo o que nós precisamos, comida e vestes, alimento e roupa. E muitas vezes nós estamos com muito mais do que isso e ainda descontentes. Uma outra lição nisso é que a falta de contentamento é uma manifestação de idolatria no nosso coração. É uma manifestação de avareza, cobiça, que é idolatria. Tome cuidado se você não está contente porque os seus desejos não estão satisfeitos, porque você tem sido ganancioso. E a última lição, para encerrar essa mensagem: quando Deus está conosco, nada mais importa. Mais uma vez, Hebreus capítulo 13, final do versículo 5: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E no versículo 6, o autor de Hebreus disse: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Muitas vezes ficamos pensando que temos muito pouco, mas se você tem Deus, você tem tudo. Ter Cristo é muito mais valioso do que ter qualquer recurso desse mundo aqui. Devemos aprender a viver contentes com Ele, até se apenas com Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.